Estivemos pregando uma festividade de jovem, o nome de Deus foi completamente. Não muito depois destes dias, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Verso 9: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Verso 11: a qual lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Possais tomar a vossa assento. Texto este é qual me eleva cada vez mais a Deus. Quando eu me deparo com esse texto, eu vejo que os tempos de Cristo já está terminando aqui na terra, e agora vai chegar a sua ascensão. Chegando a sua ascensão, ele vai para o céu. Mas para que nós venhamos chegar aí, vem um homem chamado Jesus, nasce de uma mulher virgem, nascendo de uma mulher virgem, é batizado por João Batista. Sendo batizado por João Batista, vai pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho, faz-se discípulos. Fazendo discípulos, ensina os seus discípulos psicologicamente, teologicamente e geograficamente. Psicologicamente, Deus Cristo estava ensinando o que eles iam enfrentar. Olha, vocês devem estar bem psicologicamente para o que vai enfrentar daqui para frente. Você deve estar bem psicologicamente para as perseguições que há vir, mas também vocês devem estar bem teologicamente para o que vocês vão falar, para com que vocês vão pregar, esteja bem nesta área. Também geograficamente vocês irão passar até os confins da terra, irás pregar as sacrossantas escrituras em toda a Judeia, em toda a Samaria, irei pregar a palavra de Deus. Mas só que Deus, aliás, ele, Jesus, está ensinando os seus discípulos, está estimulando ele a querer cada vez mais, a buscar cada vez mais, a almejar cada vez mais. Jesus está ensinando os seus discípulos a ser grandes homens lá na frente, que breve ele ia impactar Jerusalém, que breve ele ia impactar a cidade intelectual do conhecimento, onde viviam os vários teólogos, conhecedores, poliglotas, que falavam várias línguas, que pregavam bem, falavam bem de Deus, porque conhecia adorar. Ai, meu Deus do céu! E quando eu começo a ver Jesus ensinando seus discípulos, mas sabendo ele que os seus dias já estavam perto, sabendo ele que seu curto tempo era 3 anos e meio na terra, mas com esses 3 anos e meio ele foi um grande renascentista, a qual revolucionou completamente a sua sociedade e aquele mundo ocidental. No século I, Jesus foi um dos grandes homens, a qual dos livros teológicos dos tempos de hoje é extraído da Bíblia, contado a sua história, a qual os rádios sonoros é extraído da Bíblia, contado a sua história, a qual as televisões e programas cristãos é extraído da Bíblia, contado a sua história, porque ele foi um homem que completamente revolucionou, um homem a qual veio para deixar um legado, e esse legado é: negue-se e siga-me. Mas Jesus, ele está chegando o seu tempo, está sentindo a sua morte, vai para o Getsêmani, e no para o Getsêmani é preso, e no preso é crucificado, e no crucificado morre, morrendo ressuscita, ressuscitando vem e volta para os seus discípulos, e passa cerca de 40 dias com os seus discípulos, falando o que dá de respeito aos reinos dos céus. Nas minhas imaginarias e conjecturas, eu posso imaginar Jesus Cristo falando as maravilhas do céu, dizendo: olha, Pedro, quando você sair desta terra e para o céu, você vai se deparar com Abraão, Isaac e Jacó. Olha, Felipe, quando você sair dessa terra e for para o céu, você vai se deparar, olha, com Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Moisés. Você vai se deparar com as grandes maravilhas, Felipe. Deus estava falando das minhas imaginarias e conjecturas, falando das maravilhas, falando das coisas extraordinárias que existem lá. Creio eu, nas minhas imaginarias e conjecturas, Jesus dizendo: olha, lá é uma casa muito maravilhosa, lá é um lugar muito bom, lá é um lugar onde eu
fui, já conheço, nasci praticamente lá, vim aqui para pregar o evangelho para vocês. Lá é um lugar tão maravilhoso que vocês, quando for para lá, não vai sentir nem saudade daqui. Quando vocês for para lá, vai esquecer completamente essa terra, porque lá as dores passam, porque lá o mal já não existe, porque lá tudo passa, as circunstâncias completamente. Creio eu nas minhas conjecturas que Jesus estava falando isso. Mas olha, Jesus já chega o seu tempo aqui na terra, Jesus já chega o tempo da sua ascensão, mas só que ele dá uma promessa. Que promessa é essa, pregador Igor? Promessa a qual ele há de mandar um consolador, lá de João 14, aquele que é o ensinador, aquele que iria te instruir, aquele que te iria ensinar, aquele que iria te edificar e aquele que te iria consolar completamente. Então Jesus, ele dá isso, desta resposta, e não deixa o seu filho órfão, porque o consolador estava para vir. Mas para que o consolador viesse, tinha que haver uma busca. Para que o consolador viesse, tinha que haver uma renúncia. E que renúncia é essa? Buscar o reino dos céus, querer o reino dos céus cada vez mais. Então, agora os discípulos estão vendo Jesus na sua ascensão. Agora os discípulos estão vendo Jesus sendo elevado às alturas. Eles ficam atônitos, maravilhados pelo fato da promessa que ele disse que ia mandar a virtude depois destes dias, e ainda seria em pouco tempo que esta virtude ia descer, ou seja, o Espírito Santo. Olha bem, observe que Jesus deu a promessa e eles estão completamente atônitos, vendo o filho sendo elevado das nuvens. Quando o filho vai sendo elevado das nuvens, ele fica tão atônito que não vê o filho desaparecendo completamente, porque estão em êxtase, porque estão completamente maravilhados com a glória do Pai. Então agora, eles veem dois anjos dizendo: olha, varões Galileu, o mesmo Jesus que veio para o céu é o mesmo Jesus que há de vir para vocês. Então aquilo estimula completamente esse profeta, estimula completamente, redroga a sua atenção para mim, estimula completamente os cristãos para que venham buscar, para que venham almejar, para que venham querer. Então, nesse exato momento, segundo os comentários de Molde, ele vai dizer que os discípulos foram para o cenáculo. Indo para o cenáculo, observe que ele passa cerca de 40 dias falando a respeito do céu. Mas quando Jesus é elevado às alturas, ele agora agora os discípulos começam a ir para o cenáculo. Vai 120 irmãos para dentro do cenáculo. Indo 120 irmãos para dentro do cenáculo, escuta aqui, indo 120 irmãos para dentro do cenáculo, começa a orar com a alma, não grita, não faz nada, até porque no século I os cristãos eram completamente perseguidos, chamados de antissociais e de ateu em Cristo, porque confessavam a sua fé. Então eles estavam completamente calados. Mas só que isso vinha acontecendo na festa de Pentecoste, na festa do 50º, pós a Páscoa, há 50 dias, ia acontecer aquilo que Deus mandara. Mas só que antes de Deus mandar, eles tinham que orar, eles tinham que buscar. Então eles passaram a cerca de 10 dias orando, 10 dias buscando. Repita com seu irmão, diga: 10 dias orando. Maravilha. Ele passa 10 dias orando, passando 10 dias orando. Eles estão ali almejando nas minhas imaginarias e conjecturas o Espírito Santo. Estão almejando a bênção que o Deus prometera. Estão almejando ao Consolador, o Ensinador. E nisso ele começa a orar, ele começa a buscar. Só que aprove a Deus mandar num tempo de festa, num tempo de solenidade, num tempo de Pentecoste, onde, segundo o historiador Flávio José, em Jerusalém continha 120 mil habitantes. Mas quando existia a solenidade, ou seja, tinha a solenidade, vinha 3 milhares de pessoas para a cidade de Jerusalém dar festividade, para cultuar as solenidades, para a festividade, para oferecer seu sacrifício. Alguns vinham só para passear completamente. Mas só que enquanto o povo festejava, tinha um povo que estava orando, tinha um povo que estava buscando, tinha um povo que estava almejando e querendo cada vez mais
mais a graça de Deus. Observe que, em meio a 3 milhares de pessoas, em meio a 120 mil habitantes de Jerusalém, aprove a Deus derramar a graça e 120 cristãos. No dia que ele estava orando, algo aconteceu. Pós-vigília, no dia de Pentecoste, algo aconteceu. De repente eles começam a escutar um som como de um vento impetuoso. Esse som começa a evacuar completamente a casa. Evacuando a casa, eles começam a ver línguas repartidas. Vendo as línguas repartidas, cada um começa a falar a sua própria língua. Cada um começa a falar os mistérios de Deus. Cada um, porque eles estavam buscando, e todos foram ali cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque estava almejando, estava querendo e estava buscando. Queria ali, almejava ali, queria o Consolador, queria aquele que possa ali instruir, queria o outro da mesma divinidade do Mestre, queria o outro que possa dizer: olha, vai para a direita, prega ali, vai para a esquerda, prega ali, não vai para essa cidade, vai para outra. Ele estava almejando o Mestre, aliás, o Espírito Santo. O Espírito Santo agora a terceira. Mas uma coisa eu te digo, repita comigo: despertamento. Não, fale mais alto: despertamento em Jerusalém. Após ele receber o batismo com o Espírito Santo, algo acontece em Jerusalém. O que é que acontece? Pergunte a mim o que é que acontece. Não, pergunte. Há um avivamento na cidade de Jerusalém. Há um avivamento porque 120 cristãos estavam decididos a orar. Há um avivamento porque 120 cristãos estão decididos a buscar. E nisso aí, quando acontece o avivamento, a evidência dos seus ministérios, ao começar lá em Jerusalém, o que é que foram? Foram almas. Porque quando eu adentro essas sacrossantas escrituras, eu observo que quando há um avivamento, pessoas se convertem, aliás, não uma, milhares. Quando há um avivamento, algo acontece, o milagre acontece. Uma coisa eu te digo: tinha um homem chamado Jonathan Edwards, tinha só um sermão, pecador.